cursou línguas clássicas, filosofia e teologia na Companhia de Jesus e em centros e universidades europeias, tais como Comillas, na Espanha, Saint-Martin d'Amblois, na França. É também doutor em filosofia pela Universidade de Munique. Após deixar o seminário Pio Latino-Americano em Roma, estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde foi professor de Sociologia e Filosofia nas universidades de Princeton, New Jersey e Hampton. Atualmente é diretor do curso de pós-graduação na Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade Francisco Marroquín, na Guatemala. Nos últimos anos, tem se especializado em estudos econômicos do direito e em análises econômicas do serviço público. Sua última publicação intitula-se 1000 anos sem obras. Com a palavra, Dr. Armando de la Torre. Obrigado. Eu não falo bem português, então falo espanhol devagar. Pode falar espanhol, que no Rio Grande todos entendem como se fosse português. Obrigado. Oh, sou feliz. Querría empezar por recordar que la palabra democracia es ambigua. Fidel Castro se llama demócrata. Y nada menos que un pensador moderno muy importante, Hayek, dice que tal vez deberíamos buscar otro término para referirnos a lo que queremos decir con democracia, y él sugiere, entre otros, la palabra griega isonomía, que significa igualdad ante la ley. Sea como se entienda la democracia, todos estamos hoy de acuerdo, al parecer, en que la democracia es el gobierno respaldado por una mayoría, como expresión de un principio muy británico. El senador Serra estudió en Princeton y estuvo en Oxford, de que todo gobierno, para ser democrático, tiene que contar con el consentimiento de los gobernados. Esto supuesto, la historia de los últimos 300 años en el mundo occidental ha mostrado que en la medida en que nosotros practicamos o tratamos de practicar las virtudes de la llamada democracia, se asegura primero la paz, porque la democracia es un sistema pacífico para decidir quién gobierna. Segundo, la libertad. En general, la libertad ha sido más respetada en los regímenes democráticos, incluyendo la libertad de mercado, que en los regímenes que no se dicen democráticos. Y en tercer lugar, algo muy debatible, pero se puede mencionar, la democracia contribuye a través del debate público a educar a los ciudadanos sobre cuáles deberían ser sus principales prioridades. Hay también una interpretación de la democracia doble. Hay quienes piensan, como pensaba John Locke, que la democracia no es más que un medio, un instrumento, una herramienta para decidir pacíficamente quién ocupa el poder, o sea, quién va a ejercer el monopolio coactivo del Estado. La democracia como medio, a esa se le llama democracia constitucional. Hay otros derivados de la tradición de Jean-Jacques Rousseau, que ha sido muy influyente en Brasil y América Latina, y que me pareció notar un poco en la presentación del gobernador de Río Grande do Sul, que iba en esa línea, que dice que la democracia no es simplemente un medio para decidir quién gobierna, sino que la democracia es un fin en sí mismo. Y curiosamente, en ese sentido, esta posición que parece
tan sencilla. La democracia, un medio para un fin. La democracia, un fin en sí mismo, tiene implicaciones muy graves que tenemos que aclararnos entre nosotros en el debate si queremos tratar de ser serios en el tema. La democracia como medio para un fin suele ser la democracia que insiste en que el Estado o el gobierno tenga la mayoría que tenga, debe estar limitado por derechos de los ciudadanos que son anteriores y superiores al mismo Estado, como los llamados derechos fundamentales a la libertad, a la vida, a la propiedad. Algunos añaden con mucha insistencia hoy el derecho al debido proceso en los tribunales. En fin, son derechos que son anteriores, que son superiores al Estado y limitan a los gobernantes en lo que pueden decidir. Y hay otros, los que piensan que la democracia es un fin en sí mismo, que dicen que no hace falta limitar el poder de los gobernantes, porque los gobernantes, si son electos por ciudadanos iguales ante la ley, van a procurar el bienestar de los ciudadanos y no van a tratar de abusar de los ciudadanos. ¿Por qué esas dos concepciones tan diferentes? Los partidarios de la democracia constitucional, o sea, del gobierno limitado, tenían y tienen una visión pesimista de la condición humana. Creen que el hombre no es bueno. Creen que al hombre no se le puede confiar el poder o mucho poder, porque el poder, como dijo Lord Acton, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, mejor limitar el poder e inclusive dividirlo lo más posible. Y de ahí la idea de Montesquieu de un poder ejecutivo, legislativo, otro judicial, y sobre todo, más interesante, un poder que esté dividido federalmente. Brasil es teóricamente una república federal, pero yo tengo mis dudas, que espero que me aclaren mis amigos brasileiros, si realmente Brasil es una república federal y no un estado unitario, porque cada vez más y más decisiones se toman, al parecer, en Brasilia y no en los gobiernos que están más cercanos al pueblo, que son los estaduales y que son sobre todo los municipales. Pero en fin, hay que dividir el poder y el federalismo es una forma adicional de dividir el poder para que no se concentre en pocas manos, porque, repito, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los partidarios de la democracia totalitaria inspirados en Rousseau piensan que la naturaleza humana es buena, que el hombre tiene los primeros impulsos buenos y que por tanto no hay mucho peligro en confiarle el poder y concentrarlo en unas manos con tal de que sean hombres buenos. ¿Y cómo podemos escoger hombres buenos? Rousseau decía que si todos somos iguales ante la ley, la mayoría va a escoger a personas buenas. El problema está que las mayorías pueden escoger personas que creen buenas y que en el poder se corrompen. El Rousseau ambulante de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre, era un hombre incorruptible. Y por tanto, decía él, si yo soy incorruptible, si yo soy bueno, el que se opone a mí es malo, y a la guillotina. Lo mismo pasa con el marxismo. El marxismo parte también de la idea de que el hombre es bueno si está en una sociedad de iguales. ¿Y cómo se consigue la igualdad en la sociedad? Aboliendo la propiedad privada.
Una vez que hay abolición de la propiedad privada, no hay clases sociales. Si no hay clases sociales, unos no pueden más que otros, no tienen más poder que otros, y entonces hasta el Estado puede desaparecer. No hace falta el Estado, porque en una sociedad tan bella como esa, sin propiedad privada, cada uno va a dar a los demás según sus posibilidades y va a recibir de los demás según sus necesidades. El problema de Marx es que él proponía esto para la sociedad al final de la historia, y nuestra historia nunca ha terminado. Por tanto, la bondad que él suponía de la naturaleza humana nunca se ha manifestado ni se manifestará en la medida en que él creía si se abolía la propiedad. La experiencia del siglo XX y la de Cuba hoy muestra que en la medida que tú dejas abolida la propiedad, le abres las puertas de par en par al despotismo, o como lo decía George Orwell muy bien en una caricatura que hizo de la Unión Soviética en los años 40 en Inglaterra, atribuía al dictador Stalin, en la figura de un cerdo, en una estatua, una frase que decía: aquí todos somos iguales, menos algunos que somos más iguales que los demás. Entonces, esa concepción también es utópica. Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Y cuál es el papel del Estado en la democracia? Si suponemos que la democracia es la democracia constitucional, donde se limita el poder y se divide el poder, entonces al Estado le queda la función de proteger a los ciudadanos en sus personas y en sus bienes y a dirimir conflictos a través del sistema de justicia. Punto. El resto se deja a los ciudadanos. Generalmente las personas que piden una intervención más activa del Estado en el mercado o en la vida de los ciudadanos es persona que no le da importancia ni a la espontaneidad del mercado, ni a los bienes o resultados positivos a largo plazo. Esa es una palabra clave, a largo plazo, no a corto plazo, a largo plazo de la libertad en el mercado. Aquí tenemos distinguidos economistas y no voy a meterme en abstracciones, pero la institución fundamental del mercado y de la democracia es el contrato. Y en el contrato ambas partes ganan o no harían el contrato. Ganan porque se basan en el hecho de lo que llaman los economistas el excedente del consumidor o consumer surplus, que significa que todos subjetivamente en cada contrato creemos ganar. Y podría dar ejemplos, pero el tiempo se me acaba. Entonces, en la sociedad de mercado, donde los órdenes son espontáneos, donde hay una igualdad ante la ley, pero no una igualdad de hecho, porque somos diferentes en lo individual, en la sociedad de mercado, a través de los contratos, todos ganamos. Unos más, otros menos, todos ganamos. En la sociedad, en la medida en que interviene el Estado con las mejores intenciones, o sea, con buena voluntad, no importa. Al fin y al cabo es bien antiguo el refrán que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. En la medida en que el Estado interviene, entonces las ganancias de unos a través del Estado son pérdidas de otros. Y eso explica el fenómeno de los llamados grupos de interés o grupos de presión que buscan a través de la intervención del Estado rentas, a través de privilegios, de subsidios, de cuotas, de reservas de Estado, de mercado, perdón, para asegurarse rentas que ellos competitivamente bajo reglas iguales no pueden obtener. ¿Y qué pasa? Como la intervención del Estado
hace que unos ganen a costa de que otros pierdan, en la medida en que se aumentan y se multiplican los grupos de presión buscando rentas que no merecen, se empobrecen todos mutuamente, recíprocamente. El mejor ejemplo y más cercano que podemos tener en este momento es la Argentina. La Argentina fue quebrada después de haber sido un país próspero, de un país de gran igualdad ante la ley hasta el año 30. Desde los años 30, cuando empezaron los militares a intervenir cada vez más activamente en la vida política de la Argentina, y la Corte Suprema de la Argentina legalizó esa intervención en el año 30, y a continuación empezaron a manosear la Constitución liberal de Juan Bautista Alberdi de 1853, proliferaron en la Argentina los grupos de presión buscando rentas, y las rentas las obtenían a través del Estado, de un Estado que hace que unos ganen y otros pierdan, y como todos pertenecían a un grupo de presión o a otro, entre todos contribuyeron a hacerse cada vez más pobres, hasta que no aguantó más el país y se desplomó. La última consideración que quiero hacer, como se ha visto y se ha hablado inclusive de la justicia social, se ha dicho de paso, yo no creo que existe justicia social. Yo solo creo en la justicia a secas, sin adjetivo. El senador Serra decía que no le gustaba la democracia con adjetivos. A mí tampoco me gusta la justicia con adjetivos. La de justicia es a secas, no es social. Eso sería tema de otro debate, porque hay muchos argumentos al por qué yo digo esto, pero no lo voy a hacer ahora, porque no tengo tiempo. Pero sí quiero dejar un punto último. ¿Cuál es el papel del Estado en una democracia constitucional desde la perspectiva que yo estoy simplemente esbozando? Bueno, el papel del Estado es implementar reglas iguales para todos, que entre otros beneficios, aparte de la justicia, signifique el fomento de la inversión en el país. Porque solamente a través de la inversión en el país, de tasas de ahorro cada vez más altas, de inversiones también extranjeras, se generan empleos. Y como decía el doctor Roberto Campos, me acuerdo habérselo oído decir más de una vez, cuando hablaban de la reforma agraria en el país de Brasil o de los sin tierra, decía, la gente no quiere tierra propiamente dicho, la gente lo que quiere es un trabajo decente, bien retribuido. Pues para que la gente tenga un trabajo decente, bien retribuido, hace falta inversión. Sin inversión, ya sea producto de los ahorros de los brasileños, ya sea producto de los ahorros de los extranjeros, no se genera empleo, no se sube el nivel de vida, porque los salarios no suben por la buena o mala voluntad de los empresarios, sino por la competencia entre los empresarios por buena mano de obra, que hace y empuja los salarios hacia arriba. Entonces, el papel principal desde el punto de vista social, al que se ha aludido esta noche aquí en este teatro, es fundamentalmente facilitar la inversión para que se generen empleos, para que aumente el nivel de vida, la calidad de vida, para que la política tenga menos peso en la vida nacional y cada día tenga más peso en la vida nacional la creatividad espontánea de los ciudadanos. Si los brasileños son liberados de las intervenciones de los políticos y los políticos a su vez son liberados de la política para que puedan dar su tiempo y sus energías a crear riqueza en Brasil, Brasil será un país otra vez de inmigrantes y no de gente que duda si se queda en el país o se marcha de él. Yo creo que Brasil puede convertirse en el modelo, no para el tercer mundo, para el primero. Y para eso basta con que se confíe en el sentido común, en la buena voluntad,
en el esfuerzo virtuoso del que trabaja, ahorra y genera empleo en el Brasil y para los brasileños. Y como el senador Serra otra vez conoce muy bien el mundo anglosajón, me permito recordarle que esto no es una utopía, que esto no es un sueño, sino que es una realidad que no tiene que esperar, como me decía un gran amigo, un hombre de negocios de mucho éxito aquí en Brasil. Lo que usted dice, para lo que usted dice hace falta una evolución mental de los brasileños de 300 años. No, si el gobierno de una vez decide restringirse a su papel de proteger a los ciudadanos en sus personas y en sus propiedades, a hacer de veras justicia y no a meterse a productor ni a favorecer a unos contra otros, entonces Brasil en muy pocos años pasaría del tercero al primer mundo y dentro del primer mundo a ponerse a la cabeza del mundo. Aquí hay mucho talento, aquí hay mucha creatividad que está esperando la oportunidad que le quiten de encima el peso político de los que quieren, con buena intención, pero muy mal equivocados, arreglar el mundo desde el punto de vista de su perspectiva. Si se les quita ese peso, es como el corcho que lo metes bajo el agua, le quitas la presión y sube a la superficie. Eso es lo que yo quiero para Brasil y por eso decía que me interesa mucho recordarles que esto no es una mera utopía. O como decía George Bernard Shaw en Inglaterra, yo veo la realidad como es y me pregunto por qué. Pero la sueño como sé que puede llegar a ser en Brasil y en cualquier parte. Y me pregunto por qué no. Obrigado. Obrigado, doutor de la Torre. Continuando este primeiro painel do Fórum da Liberdade, Por que Democracia? E que está sendo transmitido ao vivo pela TV Com. Vamos agora ouvir o doutor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que é bacharel e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e procurador do Estado do Rio de Janeiro. É pós-graduado pela Universidade de Lisboa e pelo Instituto de Política e Direito Público da Universidade de Munique, Alemanha. É também professor conferencista em várias instituições acadêmicas do Brasil e do exterior, entre as quais a American University de Washington, Estados Unidos, e a Universidade Complutense de Madrid. Publicou 27 livros e mais de 13 artigos sobre direito administrativo, direito constitucional e ciência política, editados em português, inglês, alemão e espanhol. Doutor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Muito obrigado. Eu vou seguir o repto primordial deste painel, que é a indagação de por que democracia. Porque me parece que essa indagação é tão fundamental, não só para esse evento, como para o desenvolvimento da humanidade, que é necessário fazermos alguma perquisição, não só retrospectiva, como prospectiva, para saber da validade e da viabilidade da democracia. Desde logo estou me referindo a este termo democracia, que é tão polissêmico, com um sentido bem preciso de técnica social para obter consensos políticos. Portanto, é necessário que haja uma sede de poder político, tal como o Estado, para que seja exercida neste sentido. Estou afastando, portanto, os sentidos polissêmicos de filosofia ou de regime de governo que não interessam neste momento, se nós nos concentrarmos sobre esta ideia de que estamos diante de um instrumento, de uma técnica social para promover os consensos na sociedade. Portanto, o critério fundamental para isto é a legitimidade. E a minha modesta resposta, que estou me encorajando a oferecer aos senhores, é que isso parte de duas premissas. Primeiro, a perfectibilidade do homem
e segundo, a constatação de que a experiência histórica tem demonstrado cada vez mais que se alargam estas fronteiras do possível. Quanto à perfectibilidade do homem, deixo aos senhores pensarem sobre o assunto, mas é sobre a premissa mais tangível dessa lição da história que vale a pena elaborar algumas considerações sobre o que seja o futuro da democracia. E ela está ligada, sem dúvida nenhuma, à expansão das comunicações. Há uma relação direta entre a comunicação, portanto, entre o nível de informação das sociedades e a prática da democracia. Até filósofos mais modernos nos têm apontado esse dado. Eu só citar aqui desde já contemporâneos de porte de Niklas Luhmann e Jürgen Habermas, que mostram que a democracia é filha da comunicação social e dessa permeação da informação por toda a sociedade que nos permite tomar as decisões necessárias para a prática democrática. Isto, felizmente, me parece que vai avançando. Se nós olharmos uma linha temporal que parta de Atenas no quarto século a.C., passando pelo seu ressurgimento no século XVIII, até o aperfeiçoamento que ganha hoje todas as fronteiras, se alarga, que é a trazida pela Lei Básica de Bonn em meados do século XX, pode-se verificar tranquilamente uma curva ascendente. E essa evolução evidencia uma dupla substância, uma quantitativa e outra qualitativa. Primeiro, a democracia ateniense era defectiva, porque era restrita a um conceito de isonomia que era limitada a um reduzido estamento de cidadãos atenienses, os aristói, portanto, os melhores. Esses eram os isoi, portanto, os iguais. Com o tempo, foi-se ampliando paulatinamente a ideia das bases demográficas e chegamos, finalmente, depois de um longo hiato histórico, ao século XVIII, com uma democracia mais consistente, com um pluralismo maior. Mas o poder que se justifica negativamente na sua aplicação individual, portanto, basta ao poder na sua aplicação individual não lesar a ninguém, o neminem leder dos romanos. Hoje, numa acepção de poder coletivo, é necessário muito mais. É necessário que o poder se tenda à realização de um bem também coletivo, de um bem comum. E é isto que lhe confere a legitimidade. Pois bem, se olharmos a ideia de conferir legitimidade ao poder e, ao mesmo tempo, a ideia de que há uma técnica do consenso, juntando as duas, podemos chegar à conclusão de que a democracia é também uma técnica da legitimidade. Porque a legitimidade não mais é que a busca desta afinação da sociedade civil com a sociedade política que vai adotar as políticas públicas. Portanto, na medida em que se afina esta aproximação, à medida que aumenta esta aproximação entre a sociedade civil e a sociedade política, estamos produzindo a legitimação. Ora, essa legitimação, inicialmente, se fazia apenas pela investidura do agente político. Uma vez investido, o consenso terminava. Eu tenho o consenso de que aquele é o agente que deve ser investido. Nesta ideia de paleodemocracia, havia uma manifestação puramente formal. Bastava a chamada legitimidade originária dos governos para que houvesse democracias eletivas. Portanto, essa evolução da legitimidade presumida no mandatário se aperfeiçoou um pouquinho mais tarde com a aquiescência do eleitor com um projeto político do candidato. Aí já temos um passo adiante que não é meramente formal a escolha de quem vai governar, mas a escolha de como queremos ser governados. O projeto político apresentado pelo candidato em geral dentro de partidos, tinha uma visão programática do que fazer. Portanto, a promessa que estava embutida na pessoa do candidato passava a se materializar ou se objetivar dentro de um programa partidário. Como se pode observar a essa altura, iniciava-se já uma limitada participação na escolha dos fins
do que deveria ser a aplicação do poder na sociedade, e não apenas da pessoa que deveria fazê-lo. Buscava-se, portanto, uma legitimidade teleológica, não apenas aquela originária para ascender ao poder, mas aquela que justificaria teleologicamente a aplicação do poder. Sem dúvida nenhuma, estávamos no caminho da busca de alguma coisa mais ampla. Passamos da legitimidade originária, usque titulum, para uma legitimidade teleológica, usque finis, mas era necessário buscar alguma coisa mais além. Porque uma democracia, para ser definitiva, e aí entra a visão prospectiva, não pode repousar apenas na legitimidade originária, ou mesmo na teleológica. Ela precisa ser, nesta era da informação, e justamente porque esta era, como a denomina Manuel Castells, é uma era em que tem que fazer definições materiais, ela tem que ser usque effectus, isso é, aquela que a escolha se confirme materialmente na realização da condução dos governos. Portanto, o consenso popular tem que evoluir da legitimação originária para a legitimação teleológica e, finalmente, para a legitimação corrente. É aquela que se pode aferir e se deve aferir com todos os mecanismos existentes numa sociedade que esteja permeada por um adensamento da comunicação social e, portanto, possa exigir esse tipo de democracia. E evitar as presunções, porque sobre as presunções se construiu o pequeno século XX, o século da ascensão dos governos autocráticos, o século da ascensão dos governos despóticos, o século da ascensão das ideologias totalitárias, o século das guerras mundiais, não apenas duas, mas uma terceira tão fatal quanto a primeira, quanto as duas primeiras. Portanto, esse terceiro passo resulta no campo sociológico da intensificação das comunicações com a consequente expansão, e aqui está o ponto nevrálgico, da consciência cidadã. E, claro, no campo jurídico instrumental, a grande conquista que foi a ascensão da teoria dos direitos fundamentais, servindo não só de limitação, como de orientação para o emprego do poder. Em suma, nessa terceira fase que hoje vislumbro em curso, busca-se a plena realização da legitimidade corrente, que já não pode ser apenas uma mera legitimidade presumida, mas uma qualidade efetiva da aplicação do poder. Para esse efeito, não basta a escolha do governante, nem mesmo do programa do governo que pretende executar, pois se abre espaço ao cidadão para fazer ele próprio as críticas e as escolhas orientadoras em caráter permanente e até mesmo, em certos casos, vinculatórias, para que garantir-se que os instrumentos do controle não estejam apenas na sociedade política, mas estejam também na sociedade civil. Essa democracia material, e peço vênia para adjetivar, para tipificar a democracia, mas para qualificar um aspecto ou uma ênfase que ela deve assumir, essa democracia material vai, portanto, muito mais além do sufrágio de nomes e de programas, não apenas do quem, mas do como, de como está sendo efetivamente governado, para saber se a presunção realmente se materializa e se verifica. Em última análise, a realização dessa democracia material depende do grau de participação política, legislativa, administrativa, judiciária, que se assegure aos cidadãos, como já o fazem algumas constituições de vanguarda, e eu posso citar aqui desde logo duas delas, a italiana e a espanhola, e a nossa muito timidamente aceitando. Desculpando-me pela necessária concisão dessa exposição, chega-se agora a uma conclusão. Como essa evolução continua a transcorrer aos nossos olhos, manifestada em inúmeros institutos que põem em evidência esta passagem da pessoa, da situação de súdito do Estado para cidadão,
É o caso da introdução de inúmeros novos institutos de direito público, como, por exemplo, já vemos acompanhando a iniciativa popular das leis, as ações populares, as ações civis públicas, a responsabilidade fiscal de largada para o cidadão, o progresso da administração consensual, a difusão das agências reguladoras que aproximam a sociedade política da sociedade civil e, é claro, isso tudo são demonstrações de que está em fire esta criação de uma democracia substancial, que é a melhor indicação de que temos, de que a democracia, distanciadamente dessas formas autocráticas ou até mesmo falazes que foram propostas e que foram amargamente experimentadas por nazistas, fascistas, comunistas, socialistas e déspotas de todo gênero, continua a ser a opção política que tem comprovadamente apresentado as melhores condições históricas de adaptar-se às circunstâncias, de sobreviver latente por anos e, se necessário, de ressurgir como fênix flamante das ditaduras e, sobretudo, de satisfazer este anseio que nos reúne a todos nós, que é o anseio da liberdade inata ao homem. Muito obrigado. Vamos ouvir agora, respondendo a pergunta por que democracia, que é a proposta desse painel, o Dr. Jorge Caldeira, que é doutor em ciência política, mestre em sociologia e bacharel em ciências sociais pela Universidade de São Paulo. Jorge Caldeira é autor da obra Noel Rosa, Mauá, empresário do Império, Viagem pela História do Brasil e a Nação Mercantilista. No jornalismo, sua atuação é destacada, tendo trabalhado como editor executivo da revista Exame, editor de economia da revista Isto É, gerente de planejamento editorial da Abril Cultural e editor do jornal Folha de São Paulo, para os cadernos de economia, revista da Folha e Folha Ilustrada. Também respondeu pela assessoria de comunicação de diversos órgãos públicos vinculados ao Estado de São Paulo, entre eles a Companhia de Desenvolvimento Habitacional. Dr. Jorge Caldeira. Pode apertar o botãozinho vermelho. Por favor, assessoria. Não está funcionando. Então, eu vou propor que o senhor troque comigo, porque aí não dá problema. Exato. Enquanto se conserta, tome, por gentileza, o lugar do Dr. Armando de la Torre. Boas noites a todos. O lugar está certo. Está testado. Bom, é duro. O microfone é brasileiro. Conseguir falar depois de ouvir tanta coisa importante, mas eu vou tentar, no adiantado da hora, ser breve numa resposta à pergunta de hoje: por que democracia? Vamos tentar fazer 200 anos em 2 frases. Em primeiro lugar, porque a democracia está na base de um salto civilizatório imenso que a humanidade conheceu nos últimos 2 séculos. Esse salto está associado aos direitos que a democracia criou. Os direitos civis, o direito de ir e vir, os direitos políticos, de votar e ser votado, e os direitos sociais que ela vem garantindo no século XX, como bem lembrou o Zé Serra. Essas conquistas são conquistas de toda a humanidade, quer dizer, aonde elas não foram implantadas, elas são desejos. Então, isso só já é uma justificativa de por que democracia. Outra justificativa é de natureza econômica. Onde a democracia floresceu, em geral, houve um desenvolvimento econômico constante, sustentado. Democracia significou a melhor forma de progresso, né? E, contrariamente a ela, o melhor que regimes autoritários conseguiram fazer nos últimos 200 anos foi produzir surtos de progresso que foram seguidos por crises profundas no momento em que se perdeu o controle absoluto e se deixou uma herança pesada de ser administrada. Nós mesmos no Brasil estamos administrando uma dessas heranças já faz 20 anos. Bom, isso
resolve metade dos problemas desse seminário porque fala de por que democracia no passado. Agora, o seminário é sobre a democracia no século XXI. E a pergunta é se essas conquistas continuarão sendo assim no século XXI, o que virá pela frente no universo da globalização, que é o universo que nós temos. Eu queria notar, em primeiro lugar, que o universo da globalização, em boa medida, ele é derivado do sucesso da democracia, do sucesso econômico da democracia. A globalização, basicamente, foi feita por empresas que têm sede em países onde a democracia viceja e que se estenderam seu campo de atuação pelo mundo afora, para além desses países de origem. Elas, no processo de globalização, essas empresas levaram mais do que atividades econômicas. Elas tentaram levar um conjunto de procedimentos desses países e têm algumas expectativas com relação a isso. Elas se assentaram criando não apenas fábricas, mas também ou unidades de produção, mas também uma rede de contratos internacionais que foram moldados no modelo das sociedades democráticas, e dessa rede de contratos internacionais espera-se o mesmo desempenho de confiabilidade do que os contratos nacionais das democracias. Mas essa é uma esperança que não é muito clara, porque nessa rede de contratos que sustenta a globalização e de atividades, não foi universalizada nem globalizada uma coisa essencial, que é aquilo que garante a confiabilidade dos contratos econômicos e de toda espécie de uma democracia, que vem a ser a possibilidade de manter-se a regra, e a regra se mantém elegendo-se os dirigentes executivos e os legisladores pelos cidadãos. E eleição e troca de poder não são fenômenos apenas políticos. São eles que obrigam a todos os cidadãos com a lei, garantem o império dessa lei, tornam legítimos os vínculos entre as pessoas que estão vivendo nessa sociedade e tornam sólidos os contratos econômicos. Sem isso, é bastante difícil a coisa. E o problema é que esta credibilidade que só a democracia tem, falta na globalização. Eleições, leis feitas por representantes, são fenômenos que não foram globalizados na mesma velocidade da extensão das atividades econômicas. E essa diferença de velocidade é o grande problema que eu vejo para o futuro da democracia. A democracia presa, basicamente no espaço nacional, foi perdendo no mundo global um pouco do seu espaço como valor central das sociedades. Ela se tornou algo com escopo bem mais limitado do que a rede de atividades e contatos econômicos entre as nações. E isso, para mim, é um problema que me parece que tem uma certa gravidade, porque a limitação da democracia ao espaço nacional, combinada com essa rede mundial de natureza econômica, vai, a longo prazo, cria uma erosão na própria base de tudo, que é a credibilidade dos contratos sociais que a democracia garante. Essa perda crescente de credibilidade dos contratos e dos princípios em que se fundam eles, ocorre porque toda a política internacional e o modo de construir contratos internacionais são feitos por princípios opostos àqueles que se baseiam na democracia. Se a democracia é o império da lei, a lei nas relações internacionais é que só a força comanda. Isso quer dizer o seguinte, que o interesse é o centro de toda atividade de política internacional, ainda hoje. E isso dá uma legitimidade bem mais frágil do que a legitimidade e a credibilidade contratual de uma democracia. A legitimidade dos tratados e dos acordos internacionais se funda na pressuposição de que os governos e não as leis é que são legítimos. Nesse sentido, por exemplo, o Hitler era tão legítimo para assinar um tratado
quanto Churchill ou Stalin. O problema desse fundamento de reconhecer como legítimo o governo e não a lei é que cada governo é soberano, tendo força para romper tratados, ou desfazer, ou fazer tratados a seu gosto. Simples exemplo disso, do efeito complicado que isso tem, é a recente decisão do presidente George Bush de não assinar o protocolo de Quioto, que foi um consenso que levou 10 anos para os diplomatas da humanidade inteira construírem. Além do problema em si, você não pode, de não ir avante a questão, simplesmente estacionou uma questão que a humanidade evoluiu durante 10 anos, é que não há nada a se criticar nisso, porque essa é a regra. Um governo que tem a força e que não teme usá-la pode perfeitamente fazer isso, essa é a regra do cenário internacional. Certamente esse mesmo governo jamais teria uma atitude tão drástica quanto qualquer lei interna sobre meio ambiente dos Estados Unidos, porque isso geraria, aí sim, seria uma coisa que romperia toda a legalidade e geraria um problema insolúvel numa democracia. Mas isso mostra qual é o tipo de diferença de legitimidade que existe hoje no cenário da globalização. E o resultado disso é que ela torna menos confiável todo o sistema de contratos internacionais. Por quê? Porque se até aquele país, que são os Estados Unidos, onde existe o maior número de empresas que querem aceitação internacional de contratos, não tem qualquer problema em empregar o interesse como único guia para as ações, por que algum outro havia de se sacrificar e moderar suas atitudes para investir na credibilidade a longo prazo do sistema? Né? Isso é que torna muito frágil a globalização. As bases dos contratos internacionais são muito menos sólidas que aquelas da democracia. E o número de contratos cuja origem verdadeira, cujo fundamento verdadeiro é a força, aumenta em muito maior velocidade do que aqueles contratos que são feitos com base na lei nas democracias nacionais. Isso cria uma espécie de drama atual, que, de alguma forma, está se repondo à realidade anterior à democracia, que é a realidade do século XVIII, onde a força era o único guia para a política. Na verdade, hoje existe uma pressão cada vez maior para que as questões sejam resolvidas pela força, porque tem muitas questões internacionais que só podem ser resolvidas assim. Nesse sentido, cada pedido de uma empresa instalada em mais de um país para que o seu governo de origem resolva o problema que ela tem em um terceiro país é um pedido para substituir a lei pela força como método de solução de problemas. E esse não é o único tipo de pressão que a globalização está criando sobre o sistema de poderes locais, que são os únicos onde há democracia e tem legitimidade. O processo da globalização também criou pressões sobre o sistema, pressões internas aos sistemas democráticos, especialmente com questões novas de cidadania. O sistema democrático alemão, por exemplo, está virtualmente paralisado há algum tempo, porque lá existem 6 milhões de pessoas que nasceram na Alemanha, só falam alemão, não conhecem outro país, mas não são cidadãos alemãos. São filhos de imigrantes que vivem num limbo político, porque a cidadania na Alemanha é uma cidadania de sangue e não de nascimento ou de residência, que aumenta cada vez mais e vai tornando cada vez mais impraticável o próprio sistema político da Alemanha. Coisas semelhantes ocorrem, por exemplo, com os argelinos na França, com os mexicanos nos Estados Unidos, e, num grau mais grave, com os palestinos, que são cidadãos do Estado de Israel, mas que não têm direito de propriedade nem de votar. Isso tudo é pressão sobre a democracia, e democracia limitada ao espaço nacional. Isso vai se tornando cada vez mais agudo e aumentando, permitindo que as pessoas protestem contra a globalização, dizendo que ela é basicamente um fenômeno ilegítimo. Bom, então, qual é a possibilidade da democracia para sair dessa situação, se expandir para um pouco mais do que o espaço nacional? Certamente é uma coisa difícil, mas
precisa ser feito para que a força não se torne cada vez mais o guia da política. Existem algumas alternativas democráticas, acho que é o contrário do que disse o senador Serra, talvez, ou que complementando, de tímidas tentativas de internacionalizar a democracia. O modelo mais eficiente disso, ou mais próximo disso, é o do Parlamento Europeu, né, que, embora tenha um escopo limitado, é a primeira tentativa de criação de legitimidade democrática para além dos espaços nacionais. E o relativo sucesso desse parlamento talvez ajude a entender melhor a natureza dos problemas que a gente vai enfrentar para ter uma democracia viável num mundo cada vez mais globalizado, né? O que permitiu a construção dessa obra de fazer uma legitimidade, um espaço de legitimidade num lugar maior do que uma nação? Bom, houve uma necessidade de rever as mitologias que estão associadas à democracia e que ligam a ideia de democracia a cada nação e não à humanidade ou e não ao cenário internacional. São mitologias que associam a democracia muito bem, foi muito útil isso como orgulho do povo. Se ensina na história de cada país que aquela democracia é uma atribuição étnica ou às vezes uma atribuição religiosa. E esse tipo de ligação, embora tenha sido muito importante para manter o orgulho das democracias nas nações do passado, é o tipo de argumento que não serve para o futuro. De uma forma ou de outra, essas coisas todas precisaram ser revistas, as várias nações tiveram que mudar e refazer um pouco sua história, engolir orgulho e tentar coisas novas. O ganho disso é excepcional. Isso é que vale a pena notar. Quer dizer, se a gente pensa no que foi o cenário europeu dos últimos 2000 anos, foram 2000 anos de guerra, de jogos de força, e hoje você tem um horizonte estável, vamos dizer assim, sem atividades militares internas na Europa. Os contratos econômicos estão ganhando uma amplitude cada vez maior na Europa como um todo, a ponto da moeda ser única. O espaço de legitimidade foi ampliado, as diferenças econômicas entre as regiões diminuíram e, com elas, as desigualdades das nações. Pena que esse processo esteja só na Europa, mas é um exemplo importante de que se pode internacionalizar, sim, e se globalizar legitimidade democrática. E é fundamental que isso aconteça. Agora, muitos países vão ter problemas para fazer isso que se fez na Europa. E aí tem algumas coisas que certamente serão diferentes para cada um. Por exemplo, um país que terá dificuldades de lidar com isso, eventualmente, são os Estados Unidos. Porque ali a ideia de que a democracia não é um valor universal, mas é um valor nacional americano, basicamente, e que funda a ação internacional americana. Qualquer ação internacional americana é vista como uma ação em prol da construção da liberdade que os Estados Unidos encarnam, mesmo quando essa ação não é baseada na lei e é quase sempre baseada na força, ou seja, são princípios opostos e complementares e que nos Estados Unidos vai ser muito difícil desfazer a associação entre democracia e nação, né? Agora, no Brasil, pelo contrário, a gente tem ótimas perspectivas a esse respeito. E aqui parece estranho falar isso, mas vamos analisar o caso histórico brasileiro. Ao contrário do que disse o vice-governador Rossetto, o Brasil tem a terceira democracia mais antiga do mundo em funcionamento praticamente contínuo. Nós começamos a realizar eleições nacionais em 1826, eleições para o parlamento. Repetimos esse gesto na história 52 vezes, e 50 vezes os deputados eleitos chegaram ao fim dos seus mandatos. Só houve 2 exceções na história brasileira, que foram a implantação do Estado Novo em 1937 e o AI-5, quando os congressos foram fechados. Foram as 2 únicas exceções na história brasileira. Para quem acha isso pouco, vale lembrar que só a Inglaterra e os Estados Unidos mantiveram um parlamento funcionando há mais tempo que o Brasil, continuamente, na história do planeta.
A França teve vários períodos de parlamento fechado, de ditadura, durante o século XIX. A Alemanha e a Itália começaram timidamente a fazer parlamentos em 1870. O parlamento japonês, onde só podiam ir militares eleitos, é de 1922. Então, essa é uma tradição muito grande e muito difícil de ser escondida. Quer dizer, o Brasil realmente, a ideia de democracia no Brasil não começou hoje e não parou durante a história, isso é muito importante. A outra coisa que é importante, e muito importante, é que desde a independência brasileira, os líderes brasileiros consideraram o espaço internacional um lugar onde a força predomina, mas sempre acharam que deveria ser no futuro um espaço onde a razão predominasse, aonde ela substituísse a força como norma da ação da política internacional. E essa crença foi praticada constantemente e condenou em comum na história do Brasil. E é uma coisa, uma crença de uma estabilidade imensa. Basta notar que as normas de elaboração de tratados internacionais do Brasil são as mesmas desde 1831, nunca mudaram, nunca se chegou a uma má negociação, nunca nem os tratados deixaram de ser aprovados no parlamento, nem os negociadores brasileiros passaram vergonha, e funciona muito bem até hoje. Com esse poder, os representantes brasileiros e o Congresso brasileiro foram capazes de construir uma situação de paz numa região, num país que tem 10 vizinhos, que deveria ser motivo de orgulho para todos nós. Há 130 anos não existe conflito militar do Brasil com qualquer país vizinho e não há 1 centímetro do território brasileiro que não tenha sido acordado completamente com os vizinhos nas mesas de negociações. E isso é uma tradição muito importante porque vai se exigir, eventualmente, para internacionalizar uma democracia. É essa tradição brasileira de buscar a razão como sustento necessário das ações internacionais que permite que a gente sustente, como nós vimos sustentando, a criação do Mercosul com o primeiro espaço ampliado de democracia no continente. Faz parte da norma do Mercosul a democracia. Isso nos obriga com a sustentação da democracia no continente, e o Brasil vem fazendo isso, isso é muito importante. Por fim, eu acho que tem uma coisa bastante importante também, que é histórica, que é a característica de 200 anos da democracia brasileira, é que ela não se baseia, a ideia de democracia no Brasil não se confunde com qualquer fundamento étnico, qualquer tipo de associação religiosa e, curiosamente, não é fonte de orgulho nacional. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui da tradição da democracia é mais novidade do que senso comum para a maior parte das pessoas. E isso se deve a características que vêm desde lá na nossa fundação. Por exemplo, um dos primeiros a definir o que seria democracia no Brasil foi o genial José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi o principal arquiteto das nossas instituições, e que tinha a seguinte definição de democracia: nós não conheceremos diferenças nem distinções na família humana. Como brasileiros serão tratados por nós o chinês e o luso, o egípcio e o haitiano, o adorador do sol e de Maomé. Essa frase, se a gente trocar brasileiro por qualquer ideia de democracia mundial, vale perfeitamente para o futuro, né? E é o fundamento histórico da nossa maneira de pensar a democracia. Isso era uma maneira bastante particular de pensar a democracia no começo do século XIX. E eu acho que isso quer dizer uma coisa que é importante, que o Brasil é um país que, nesse mundo, onde existe uma pressão sobre a democracia local e precisa ampliar a democracia, tirar dela o que é mais nacional e mais local para conseguir criar uma democracia como internacional, uma legitimidade internacional para esse mundo global que está faltando cada vez mais, é um país que tem um papel a desempenhar muito maior do que o seu papel econômico. Obviamente que existem riscos no caminho de ampliar o espaço da democracia, porque o único jeito de fazer isso é ceder soberania
o país ceder soberania para alguma instituição que venha a ter poder sobre várias nações e poder legítimo, portanto, você tem que também ter uma forma de eleição e de controle para esses a quem você cede soberania. Isso é um caminho difícil, obviamente, muita gente não vai querer isso, porque vai preferir manter as relações internacionais centradas na força, e vai preferir, inclusive, romper o que já foi construído. Basta a gente ver a virada para o unilateralismo da política norte-americana no último ano e tentar voltar para trás nesse caminho. Mas, certamente, esse é um caminho que vai ter a ideia de que vamos ter que ter a legitimidade democrática para além da fronteira nacional, acompanhando um pouco o processo de globalização, ainda que atrasado. Nesse caminho, certamente, o Brasil, se fizer as escolhas políticas adequadas, com gente que possa agir com firmeza nesse cenário internacional conturbado que se desenha, onde a questão da legitimidade vai ser importante, que possa ter um papel positivo, que possa combater, que possa lutar nesse cenário, o Brasil terá muitas chances para o futuro. E claro que, se fizer a escolha contrária, de alguém que desdenha esse cenário, essa possibilidade, nós vamos ter problema. Mas, certamente, o Brasil poderá fundar na sua história a construção de um futuro democrático até internacional. Isso, eu acho que é uma esperança que nós todos devemos ter e ajudar a construir. Muito obrigado. Bem, nesta segunda parte que nós já estamos iniciando, pelo adiantado da hora, nós queremos propor em torno de 30 minutos para atendimento às perguntas que estão vindo do interior, ao vivo, e que nós estamos, inclusive, reduzindo, limitando as perguntas do interior diretamente dos estúdios da RBS em Caxias do Sul, em Santa Maria, em Pelotas, Passo Fundo e Novo Hamburgo. Uma pergunta de cada cidade destas, e temos 5 perguntas da plateia, 2 para o senador Serra, uma para o doutor Caldeira, uma para o doutor Diogo e uma para o doutor Della Torre. Então, vamos iniciar oferecendo a palavra para Caxias do Sul, onde estão nos assistindo o diretor de política empresarial da Associação Comercial e Industrial de Caxias do Sul, Roberto Polidoro, que aí já estamos vendo, e acompanhado do presidente do Sindi Lojas de Caxias, Carlos Calcanhoto. Doutor Roberto Polidoro, a quem se destina a sua pergunta? Boa noite. Boa noite. A pergunta se destina ao senador José Serra. Nas considerações que ele fez, ele comentou, se não de forma literal, que a democracia é um bom motivo para que os problemas sejam enfrentados. O problema tributário, reforma tributária e segurança pública são problemas que já se apresentaram há muito tempo para a população brasileira. E democracia, pelo que se falou e se ouviu falar, está intimamente relacionada à justiça e liberdade. A questão tributária tem impedido sensivelmente a liberdade das empresas de investimento e competitividade. A questão de segurança tem limitado a liberdade da população no seu direito de ir e vir no sentido mais amplo. Sem querer adjetivar o que é democracia, como o próprio senador falou, como é que se poderia chamar esta democracia que tem perdido estas oportunidades de enfrentar estes 2 problemas usados como exemplo? Bem, esse é um exemplo. Essa é uma questão interessante. Na verdade, não se faz reforma tributária, ou o problema da segurança é grave, não é por causa da democracia, né? Aí nós temos as questões que envolvem o sistema político, formação de governos e tudo mais. Qual é o principal problema para a reforma tributária? Intelectual? Não. O principal problema é que empresários, com razão, querem pagar menos imposto. A carga tributária cresceu descomunalmente. Deputados e prefeitos e governadores querem mais receita. A Receita Federal quer arrecadar mais para o governo federal. As associações comerciais são contra, com suas razões,
imposto de vendas a varejo. O pessoal da indústria é contra os impostos que acompanham a circulação de produtos. A soma disso tudo é zero. A meu ver, o que o governo tem que fazer é definir um projeto e dar batalha por ele. A sociedade já foi bastante ouvida. Agora, o fato é que, fora do regime democrático, sequer estes problemas e essas condições seriam debatidos dessa maneira, seriam conhecidos dessa forma. Agora, a democracia não é garantia que todos os problemas se resolvam. Eu volto à citação que eu fiz. Ela cria as condições para que um determinado problema possa ser resolvido, mas não é nenhuma garantia nesse sentido. Quanto à segurança, o fato é que a liberdade de informação, a circulação até das ansiedades, receios e tudo mais, tem forçado a uma ação mais decidida nessa área. Agora, eu volto ao que eu dizia, democracia não é o resultado da partida. Democracia é uma regra do jogo, e é um bem em si. Agora, ela não garante que as questões sejam resolvidas. Para serem resolvidas, nós temos que ter bons governos, temos que superar diversos obstáculos e boas políticas públicas. Uma pergunta aqui para o Dr. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que vem do Dr. Paulo Roberto Telecheia Sanchotene, da Associação Gaúcha para o Estudo da Democracia. Gostaria de saber quais os reflexos que podemos ter na democracia possuir uma lei como o artigo 421 do novo Código Civil Brasileiro, que diz: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Não seria o fim da liberdade contratual? Não ficariam os contratos reféns do Estado e do Poder Judiciário? Tem razão, doutor Paulo Roberto, com essa preocupação. Cada vez que se coloca uma cláusula, um conceito jurídico indeterminado, que terá que ser definido por governos e tribunais, nós estamos colocando um elemento de dúvida, um elemento de insegurança. A tendência do direito é criar segurança jurídica, mais do que criar justiça. Justiça, se possível, segurança jurídica sempre. Na medida que se tem uma cláusula que se permite que governos, e digo aí talvez o poder parlamentar também e o poder judiciário, possam interpretar no sentido da redução do campo da autonomia da vontade dos indivíduos, consideram que existe realmente uma minimização do princípio democrático da liberdade individual. Ok. Vamos a uma pergunta que está vindo de Santa Maria, onde estão nos assistindo lá pela TV Com, o presidente do Fórum das Entidades Empresariais de Santa Maria, Augusto Mânica. Boa noite. Boa noite. Diga. A quem a sua pergunta dirigida ao senador José Serra. Ouvindo com atenção as exposições teóricas, nos preocupamos em adaptá-las ao nosso cotidiano. E o que nós vemos, especialmente à luz daquela consideração de que o exercício da democracia pressupõe liberdade e independência, nós vemos que nós convivemos com uma carga tributária de quase 34% do PIB, e que não é suficiente para conter o crescente déficit público, que gera juros insuportáveis e um endividamento crescente. Como é possível conviver e ter liberdade para exercer o nosso direito de opção e a nossa vida democrática numa situação como essa? Só para citar um caso que é muito próximo do senador, o déficit da previdência pública do servidor público, ele já atinge esse ano a casa dos 60 bilhões de reais, ou seja, 5% do PIB nacional. Esse déficit, ele ele é coberto praticamente pelo trabalho e pela produção de meio mês por ano de todos os brasileiros. É uma situação verdadeiramente insuportável. No estado do Rio Grande do Sul, 70% do orçamento é comprometido com o pagamento dos servidores, parte servidores ativos e parte na forma de benefícios.
Num Estado nessa situação, tanto Estado federal como estadual, nós perguntamos até que ponto esse Estado está servindo aos brasileiros e ao desenvolvimento e a partir de que ponto o Estado está se servindo do cidadão e das empresas para se manter. Perguntamos daí, até que ponto não está comprometida o nosso pleno exercício democrático com esse grande endividamento existente, inclusive a própria soberania nacional, e o que se está fazendo para mudar esta situação? Bom, aí houve uma batalha muito grande no âmbito do Congresso Nacional. E muitas das mudanças simplesmente não passaram pelo Congresso. Não passaram dentro da votação, das obstruções e de tudo mais. E isto está dentro da regra do jogo democrático. O que eu acredito é que se tem que construir maiorias nessa direção. Certamente não seria com o fechamento do Congresso e uma ditadura que os problemas seriam resolvidos, até porque grande parte dessa rigidez foi introduzida ou confirmada durante a ditadura. Mesmo no caso da Constituição, que cravou isso de maneira mais definitiva, né, no seu texto, em parte recolheu aquilo que foi feito nos anos anteriores. Agora, eu não tenho uma visão, digamos, pessimista a esse respeito. Se nós conseguirmos levar o crescimento da economia nos próximos anos para algo em torno a 4,5% do produto, nós poderemos ter uma redução da carga tributária a cada 5 anos em mais de 1 ponto percentual com relação ao PIB, sempre que façamos com que o gasto público cresça menos do que crescer a economia, o produto interno bruto. Isso eu acho perfeitamente possível de se fazer, inclusive no contexto da lei de responsabilidade fiscal e de um conjunto de outras providências que foram adotadas nos últimos anos em relação à questão fiscal, inclusive com relação a estados e municípios. Porque, viu, doutor De La Torre, ao contrário do que o senhor disse, o Brasil é um país bastante federativo e bastante hoje descentralizado. Mas, de todo modo, foram necessários controles maiores sobre as finanças de estados e municípios, porque eles detêm aproximadamente metade do bolo tributário e de gastos do setor público como um todo. De maneira que eu creio que nós vamos ter que encontrar um caminho por aí, a manutenção da austeridade, o crescimento, maioria no Congresso Nacional, não apenas para eliminar a rigidez administrativa, previdenciária da área pública, mas também para ter um sistema tributário. Que eu não sei se virá outra pergunta a esse respeito. Na minha opinião, reforma tributária deve ter um objetivo essencial, porque se começar a superpor objetivos, nós nunca chegaremos a nada. Aumentar a competitividade da economia brasileira, porque do jeito que o sistema tributário é hoje, o preço relativo das importações diminui e o preço relativo das exportações do Brasil aumenta devido às distorções de natureza tributária. Esse é o objetivo central a ser obtido num processo de reforma. Aqui é uma pergunta que é formulada para o professor Armando De La Torre e também para o doutor Jorge Caldeira. Então, vamos ouvir a mesma pergunta com 2 respostas. Doutor Armando De La Torre, considerando que a democracia é um meio e não um fim em si mesma, qual o grau de maturidade da evolução desta democracia nos países da América Latina, mais especificamente no Brasil, Argentina, Chile e Cuba? Bueno, la democracia en la América Latina ha sido tradicionalmente más vista como un fin en sí misma que como un medio, creo yo, por la influencia de Jean-Jacques Rousseau y el pensamiento francés en nuestros países. Nosotros somos ajenos a la tradición anglosajona, que es la que más ha insistido en que la democracia es solo un medio. Inclusive en los Estados Unidos hay hoy un debate muy interesante sobre si los Estados Unidos o la intención de los fundadores de los Estados Unidos fue tener una democracia o una república.
ese tipo de debate entre nosotros no se ha dado con la misma intensidad. Cuba para mí es una democracia totalitaria. Chile, en cambio, creo que es una democracia constitucional. Brasil y la Argentina, pues en grados diferentes según la etapa en que estemos hablando, pues ha oscilado entre democracia totalitaria y democracia constitucional. Y no soy yo capaz de poder asignar el grado de democracia constitucional que rige en Brasil, aunque me alegra muchísimo que el senador Serra me informe que el poder está mucho más descentralizado en Brasil de lo que yo creía, lo cual acerca entonces Brasil al ideal de la democracia constitucional, que yo creo que es la clave de un futuro mejor para todo el pueblo brasileño. Dr. Jorge Caldeira. Bom, eu discordaria dessa análise em alguns quesitos, não com relação aos demais países, mas certamente na história do Brasil é bastante diferente da média da América Latina. O Brasil é um país que se constitucionalizou no ano da sua independência, um ano depois da sua independência, manteve uma estabilidade constitucional durante todo o século XIX, com eleições regulares, mandatos cumpridos até o fim. Quando trocou de regime para a República, foi no intervalo, estava em recesso o Congresso, a primeira providência foi em um ano e pouco, fizeram Congresso, Constituição, funcionou isso até 1937. O Brasil teve 2 interrupções na sua vida de funcionamento constitucional, foram em 37 e 45 e 68 a 70, enfim, o começo dos anos 70, mas o Congresso voltou logo a funcionar. Enfim, o Brasil tem uma tradição de eleger autoridades municipais que vem do século XVI, nunca foi rompida. Então, o Brasil tem, na verdade, do ponto de vista constitucional e do funcionamento do mecanismo de eleição, uma regularidade completa que é muito difícil de comparar ao resto, enfim, aos vizinhos da América Latina. O Brasil é ingovernável sem eleição, quer dizer, nem ditador no Brasil consegue governar sem eleição e sem Congresso. Haja visto o que aconteceu no regime militar em 64. Quer dizer, eles tiveram o poder para fechar o Congresso, e tinham o poder para manter o Congresso fechado, e tiveram que reabrir logo o Congresso, fazer eleição nacional no Brasil, porque o Brasil sem Congresso, com o tamanho que tem, é impossível de funcionar, e o Congresso funciona. O Brasil tem agora vai fazer 180 anos de vida independente, tem 170 anos de Congresso funcionando e não tem, eu repito, quer dizer, a França não tem 170 anos de Congresso funcionando, a Alemanha não tem 170 anos de Congresso funcionando. Funcionando com poderes, com deputados, decidindo as questões importantes, fazendo a coisa. Então, a normalidade constitucional no Brasil, você tem surtos no Brasil, é no Poder Executivo. Você mudou o regime no Poder Executivo, você tem regimes mais ou menos autoritários, tem crise no Poder Executivo. Mas o Congresso é estabilidade completa nesses 180 anos e não tem nada comparável a isso na América Latina. Isso que eu acho que faz a diferença fundamental da vida política brasileira para o restante do continente. Próxima pergunta agora vem de Pelotas, onde estão nos assistindo nos estúdios da RBS, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas, Fernando Estima, tendo lá ao lado Ricardo Marins, presidente do Sind Lojas, e Roberto Penteado, presidente do Centro das Indústrias de Pelotas. A pergunta é de Fernando Estima. Para quem, doutor Fernando? Boa noite. A nossa pergunta é para o senador Serra e é focalizado, acho que o tema democracia foi bastante e amplamente discutido. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para debater um antigo tema da região e que tem a ver, sim, com a democracia. São 8 anos que o atual governo repara a necessidade do sul do Rio Grande do Sul ter investimentos apropriados, ter uma política de desenvolvimento diferenciada. A nossa pergunta ao senador é direcionada exatamente para as nossas necessidades, onde um estado como o nosso tem em 4% do seu território apenas 80% do PIB gaúcho. Corrigir as diferenças, as desigualdades regionais, é assim uma preocupação de todos os governos.
e o senador tem desenvolvido trabalho no Senado, preocupado com esses temas. Estamos aqui reunidos a partir do dia 29 de abril, também com o mesmo foco, preocupados com a correção das desigualdades regionais. Como o senhor acredita essa correção das desigualdades, verificando que é necessário ter políticas agressivas de atração de investimentos? Bem, eu creio que quando se fala em combater desigualdade, a dimensão regional é fundamental, porque é uma dimensão fundamental da desigualdade social. São regiões que, se não forem promovidas o seu desenvolvimento no seu conjunto, nós estaremos dando murro em ponta de faca para promover uma maior igualdade social. Portanto, a desigualdade, o combate à desigualdade social, regional é crucial para maior ou para menor desigualdade social. Agora, isto se acontece no Brasil como um todo e acontece nas diferentes regiões, nos diferentes estados do Brasil. Eu sou francamente a favor de políticas que promovam a redução dessas desigualdades. Aliás, isso faz parte do Estado ativo, né, do Estado que tem que estar presente do poder público, inclusive em parceria com a sociedade, levando as condições para esse maior desenvolvimento regional. No que se refere ao sul do Rio Grande do Sul, eu me lembro, eu estava no Ministério do Planejamento, nós tínhamos o BNDES na nossa área. Chegamos, inclusive, a montar um programa especial do BNDES que, a longo prazo, acabou não funcionando. Um programa de crédito que visava, digamos, esse objetivo. Agora, eu vou ser bastante franco. Desigualdade dentro de cada estado tem que, as propostas, a maneira, tem não só que vir do Estado, como ter a parceria do próprio governo estadual. Portanto, esse trabalho com relação ao Rio Grande do Sul, essa tremenda concentração muito clara que aqui foi apresentada, do ponto de vista da atividade econômica, é algo que tem que ser enfrentado e vai ter a nossa cooperação. Agora, o que eu quero é conhecer as propostas a esse respeito. Quais são as ideias? Porque ninguém de fora é capaz de dominar isto de cima para baixo. Nós temos que vir, digamos, recolher da realidade as propostas de soluções e ver a forma de cooperarmos nessa direção. O governo federal, através de investimentos, através de crédito, que vem de bancos oficiais, mas que vem de fundos públicos, como é o caso do BNDES, que o crédito vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é investido a cada ano pelo BNDES, dos governos, e aqui no caso do governo estadual, e das próprias propostas das regiões. Isso é que nós temos que convergir para medidas bastante concretas. Agora, nós temos que aprender de recolher as propostas que venham das regiões, inclusive de entidades como estas que nos falaram aqui. Pergunta da plateia para o senador Serra. Temos em Porto Alegre um evento que neste ano teve sua segunda edição, o Fórum Social Mundial. É um evento financiado pelos governos estadual e municipal, que se intitulam democráticos. Mas não seria um paradoxo o fato de que esse evento, patrocinado indiretamente pela população, não permita uma participação plural e uma visão menos focada em apenas uma ideologia? É um paradoxo. Eu estou de acordo com ele. Eu acho que isso, inclusive, enfraquece o fórum e os resultados do fórum. Não é? Porque se abrisse mais, não fosse uma coisa quase de uma conotação partidária brasileira, não dos estrangeiros, eu acho que o próprio seminário, o próprio evento ganharia mais legitimidade. Eu mesmo, eu confesso que eu fiquei com vontade de ser convidado, porque se discutiu questões internacionais, né? A questão internacional mais forte que o Brasil empreendeu, que o governo brasileiro nos últimos tempos, foi a questão da discussão sobre patentes. E o doutor de la Torre, que é admirador do Hayek, deve saber que o Hayek, inclusive, era contrário à existência de patentes. Eu não sou, mas, inegavelmente, sim em relação a abusos que sejam praticados e tudo mais. Mas, enfim, sem entrar no mérito, inegavelmente, esse era um tema de interesse. E eu só não vi porque eu não fui convidado. Eu acho que a pluralidade teria ajudado melhor o debate, que o país aproveitasse e dado até
mais legitimidade para o seminário. Não estaríamos agora falando sobre isso na televisão. Vamos até os estúdios da RBS em Passo Fundo. Lá está o presidente da Associação Comercial Industrial de Serviços e Agropecuária de Passo Fundo, João Roberto Baini. Pergunte, por gentileza. A minha pergunta é para o senador José Serra. E um dos pilares do nosso pensamento, os pilares fundamentais da construção de um Estado democrático, é, sem dúvida, a educação. Infelizmente, nosso sistema não premia a filosofia e o civismo, que, somado também aos maus exemplos de alguns políticos, faz com que, na nossa região principalmente, 80% dos alunos, ao concluírem seus estudos, desejem fazer concursos públicos. Resultado, falta de empreendedorismo. Qual sua posição quanto ao sistema educacional que aí está? Olha, tem muita coisa. Aliás, Passo Fundo está aí nas regiões mais prósperas do Rio Grande do Sul. Eu estive ontem, pelo menos no aeroporto, porque fomos a Carazinho. Mas a questão educacional é muito ampla, né? Muito ampla. Na minha opinião, ela tem que ser atacada de maneira diversa, né? Em diferentes níveis. Por exemplo, na questão do ensino fundamental, é crucial para o Brasil poder garantir a pré-escola, que, aliás, a região de Passo Fundo tem muitos municípios que já oferecem isso, mas para a grande maioria dos brasileiros não está presente. Nós temos que investir mais na qualidade do ensino. A expansão quantitativa ao longo dos governos do presidente Fernando Henrique foi admirável. Agora é hora de investir na qualidade, inclusive do ensino médio, que no Brasil tinha proporções vergonhosas, quando comparados a países latino-americanos como o Chile ou aos países do Sudeste Asiático. E, realmente, nós temos que ter, no caso do ensino médio, que tem muito a ver com o que ele aborda, porque o jovem vai depois para a universidade, né? Uma maior vinculação entre este ensino e as necessidades de desenvolvimento do país, né? Despertar mais vocações nessa direção. Esta me parece uma questão básica. Não é a única, mas é uma das básicas que tem a ver com o sistema de ensino. E eu acho até interessante a ideia que ele levanta, que, aliás, mostra o progresso dessa região. Raramente se teria um líder de classe de um agrupamento de municípios no Brasil preocupado com a falta de vocação empresarial da juventude. É sinal que é uma terra de bastante oportunidades e que, portanto, está mostrando escassez nesse sentido. Para encerrar, mais duas perguntas, uma de Novo Hamburgo e depois uma aqui da plateia. Vamos a Novo Hamburgo, onde estão nos acompanhando, nos estúdios da RBS, o diretor-presidente de Calçados Azaleia, Nestor de Paula, o diretor-presidente da Articola, Renato Kuntz, o presidente da FENAC, Júlio Seidel, e o presidente da Sintecal e diretor-geral das Tintas Killing, Milton Killing. Há também o presidente da Associação Industrial de Novo Hamburgo, Flávio Fischer. Quem pergunta é Nestor de Paula. Boa noite. Boa noite. A nossa pergunta é para o senador Serra. Nós aqui, Lazer, eu gostaria de colocar que representamos o setor calçadista brasileiro. O nosso grande concorrente são os países asiáticos, principalmente a China. Nosso problema é o preço de venda brasileiro mais alto que esse preço asiático. Nenhum país no mundo exporta impostos. Nós exportamos impostos, principalmente o que mais prejuízo nos causa é PIS, CONFINS, CPMF, todos de nível nacional. O nosso setor tem tudo para produzir mais, para exportar mais. Nós produzimos anualmente 600 milhões de pares, o mercado doméstico consome 400 milhões de pares e os 200 restantes são exportados. Mas nós temos mão de obra, matéria-prima, tecnologia, todas as condições para duplicar e até triplicar as exportações. Para isso, nós precisava
que o governo federal fizesse alguma coisa para que essa empreitada fosse conseguida e assim nós conseguirmos um aumento muito grande no emprego, e como afirmou há pouco o senador, a democracia conseguiria ajudar o Brasil no problema social. E o problema social, logicamente, passará pelo emprego. Nosso setor tem tudo para fazer isso. Nós precisamos resolver esta situação. Gostaríamos de saber do candidato à presidência, se eleito, qual a ação que seria tomada em prol do emprego no Brasil. Nestor, eu fico contente com a sua pergunta, porque ela mostra o potencial que nós temos de expandir as exportações. Você está dizendo, com uma mudança tributária, com outras condições, a possibilidade de expandir a exportação de calçados é enorme. É exatamente isso que a gente quer. Eu tive uma experiência a respeito de impostos recente. Eu estava no Ministério da Saúde. Nós tiramos o PIS/COFINS dos medicamentos de uso continuado, né? Ou seja, aqueles que envolvem as pessoas idosas, porque medicamento de uso continuado é basicamente de pessoas idosas, quer dizer, fundamentalmente, porque é a pessoa que tem que tomar para sempre, é o uso crônico. O PIS/COFINS dá 3 e pouco, né? Isoladamente, somando. Pois bem, o efeito no preço final, a rebaixa que tivemos que fazer foi mais de 10%. Isso mostra o efeito em cascata dentro do setor. Quer dizer, 10% mais caro. O produto importado não paga esses 10%, o produto nacional paga. Quer dizer, se exportar, nós estamos tendo 10% a mais. E se importar, estamos tendo 10% a menos comparativamente à produção nacional. Nós vamos mudar isto. Vamos mudar isto. Você pode estar certo disso. Essa é uma questão para nós prioritária e cai dentro daquilo que eu dizia. Nós temos que ter um ativismo muito grande em matéria de comércio exterior e de exportações. O que nós vamos fazer? Houve gente como vocês, né, que são campeões em matéria de calçados, para ver o seguinte, sentar na mesa e dizer, olha, quanto vocês podem aumentar a exportação? O que precisa para isso? E vão batalhar para conseguir, dentro, naturalmente, do razoável, dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que pode ser modificado. Você está me dando um bom exemplo até para eu citar ao longo dos próximos meses de coisas que podem ser feitas. Eu vou dar exemplo muito brevezinho de outra. Outro dia estive em Mato Grosso, tem uma estrada Cuiabá-Santarém, que se for completada e não custa mais do que uns 200, 300 milhões, nós poderíamos reduzir o preço da soja na exportação em cerca de 20%. O custo, diga-se de passagem, quase todos os produtores gaúchos, apesar de citar em Mato Grosso, porque os gaúchos exportaram capacidade empresarial para os outros estados na agricultura. Mas são coisas desse tipo que nós precisamos diagnosticar, levantar para poder executar no Brasil. Pode estar certo que nós vamos fazer isso. Última pergunta também para o senador José Serra, do senhor Edson Luiz da Cunha, presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Consultores do Rio Grande do Sul. Senador, caso Vossa Excelência assuma a presidência da República, o que espero, diz ele. Muito obrigado. É um voto que está sendo aí. Pretende encaminhar proposta ao Congresso para a implantação do sistema de voto distrital? E quais as vantagens para a sociedade? Pretendo sim, pretendo impulsionar. Não precisa nem encaminhar, porque lá deve ter propostas nesse sentido. Senão a gente encaminha. O voto distrital, primeiro, barateia a campanha, né? Vamos pegar o Rio Grande do Sul, 6,5 milhões de eleitores, mais ou menos, não é isso? Qual é a bancada federal, Peronde, que está aqui? Qual é o tamanho da bancada federal? Hein, Osmar? 31. 31 disputando 6,5 milhões de eleitores num território imenso, né? Sai cara uma campanha dessa, né? Barateia a campanha com o distrito, campanha mais barata. Segundo, e o que é muito importante para a democracia, para tudo, né? Para poder chegar gente com menos recursos e tudo mais. Segundo, liga mais o eleitor ao eleito, porque o eleitor vai lembrar, ele vai escolher um candidato, ele vai escolher o candidato a ele a deputado em 3, 4, 5, 6 pessoas, não entre 500, que provavelmente se apresentam. E ele não vai nem lembrar depois. Portanto, aumenta a vinculação.
né? Eu acho que esses já são dois fatores fundamentais no sentido do voto distrital. Quando eu era deputado, eu fiz uma emenda, uma proposta nesse sentido, e uma emenda, que era para outra eleição, tá certo? Eu fiz, digamos, em 92, não valeria para 94, valeria para 98. Para quê? Para facilitar a aprovação no Congresso, porque o sujeito pensa, não, eu na próxima eleição não tenho tempo de me adaptar à mudança da regra do jogo. Muita gente pode dizer, mas então vai demorar muito. Bom, se tivesse feito, já teríamos tido em 98, estaríamos tendo agora em 2002. Então, nem que tenha que colocar para o período seguinte, nós vamos fazer isso, vamos impulsionar esse e outros aspectos da reforma política, entre outros, que combatam o individualismo exacerbado do sistema eleitoral brasileiro, que é o mais individualista do mundo, em detrimento dos partidos. Até o Rio Grande não é um estado típico nesse sentido, porque aqui os partidos são mais para valer do que no resto do Brasil. Mas é inegável que nós precisamos tomar medidas, inclusive legislativas, no sentido de fortalecer o sistema partidário, porque, goste ou não de partidos, não há democracia sem partido. Quanto mais fraco o partido, mais difícil é o país encontrar o seu rumo. Bem, senhores, Armando de la Torre, José Serra, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Jorge Caldeira, o Instituto de Estudos Empresariais está agradecendo a presença dos senhores, agradecendo a plateia que esteve aqui, os participantes pela TV Com, diretamente do interior do Estado, e encerrando assim o debate sobre o tema Por que Democracia? Informa-se ainda que as atividades deste 15º Fórum da Liberdade reiniciam amanhã, às 9 horas, com o painel A Liberdade e a Lei. Existem limites para a democracia? A TV Com também encerra aqui o seu espaço do programa Conversas Cruzadas. Obrigado a todos, boa noite.